Chibata. Você já conhece o supermercado Chibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 4.000 metros de área de venda com 30 pontos de check-out para atendimento, lanchonete e restaurante no local, onde todos os dias é servido almoço das 11 às 15 horas com um cardápio variado. Além disso, o supermercado oferece 9 lojas de conveniência com diversos tipos de serviço, 2 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Chibata possui cerca de 400 vagas de estacionamento, sendo 300 só na área interna, com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. Chibata, de família para família. Passe no Chibata. Bom dia, boa tarde, boa noite a você de casa. Estamos aqui, eu de cabelinho novo, olha que coisa linda. Bonitinho, bonitinho. Não se espanta não, é o Jairzinho mesmo que está apresentando aqui, o Dialogando com Lideranças. Mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui conosco. Você já é de casa, você sabe muito bem disso. Antes de começar batendo um papo com um grande amigo aqui da nossa região, deputado estadual, quero falar da minha galera que está na minha retaguarda aqui, trabalhando também, me ajudando, né? A Camila, jornalista, enquanto a gente está batendo um papo, ela já está escrevendo a matéria ali, o Cabral. O Cabral você já conhece, né? O Cabral é mais conhecido do que eu. Qualquer dia eu vou fazer uma entrevista com o Cabral, né? Porque as pessoas me perguntam todos os dias, quem que é o Cabral que você fala tanto? Ele está aqui trabalhando na técnica, né? E o Danilo? Danilo, você já está aí, Danilo? Boa noite, Jair. Boa noite ao deputado e a todo mundo que nos acompanha. Já tem um pessoal chegando. Olha o pessoal lá na retaguarda do Danilo. Todo mundo ali atrás, o jornalista Júnior. Tem um artista hoje da nossa cidade aqui, o Eric. Hoje vai ter música ao vivo aqui, viu, Danilo? É isso aí. Os nossos programas cada vez mais inovando, Jair. Verdade. O vereador, né, o nosso sempre vereador de Ferraz de Vasconcelos, Luiz Tenório, está aqui também com a gente no estúdio, acompanhado da assessora Ivoneide, também está participando conosco. E nós vamos hoje bater um papo com ele, né? Marcos Damasio, ele tem 55 anos, nasceu aqui em São Paulo, mas cresceu e consolidou em Mogi, onde permanece. É técnico de administração de empresas e graduado em Direito. Damasio atuou como vereador em sua cidade por 4 mandatos. Além disso, esteve no executivo como chefe da Secretaria de Desenvolvimento de Mogi. Em 2014, se candidatou para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sendo eleito com quase 60 mil votos. É presidente do Partido da República de sua cidade e atualmente é candidato à reeleição para o cargo de deputado estadual. Abre a tela aí, Cabral. Boa tarde, Damasio. Boa tarde, Jairzinho. É um prazer tê-lo conosco. E antes de mais nada, eu gostaria que você mandasse aí um alô para quem está nos assistindo agora. Bom, cumprimentar a todos, né, que nos assistem, dizer da minha alegria, da minha satisfação de poder participar deste, que tem sido um programa de muita repercussão aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos e na nossa região do Alto Tietê. Então, estar aqui participando de um programa tão sério e tão competente como este, para mim, realmente é motivo de grande alegria, de imensa satisfação. É isso aí, eu quero agradecer você de casa que tem feito de verdade esse programa um sucesso. Ontem nós estivemos aqui entrevistando um candidato ao governo do estado, hoje nós estamos conversando com um deputado, já vieram aqui muitas pessoas e virão muita gente. Daqui a pouquinho eu vou divulgar para vocês quais são as pessoas que virão posteriormente aqui no programa Dialogando com Lideranças, que não tem atingido apenas a nossa cidade, não apenas aqui o Alto Tietê, mas a Grande São Paulo e o Brasil. Tem gente até fora do país, eu fiz um programa esses dias até nos Estados Unidos assistindo a gente, né? Então, seja bem-vindo, você está em casa aqui no Dialogando com Lideranças, e avisar vocês que o Danilo já está a postos aqui e vai responder, né? Vai perguntar para o candidato aqui, que está na sua reeleição como deputado, as suas perguntas de casa. Então, nós vamos fazer assim, deputado, alguns blocos, né? Dentro de um só. Nós vamos falar um pouquinho, né, da sua história, que eu sei que é muito grande, de Mogi das Cruzes. Vamos falar um pouco do seu mandato como deputado. Aí, depois nós vamos perguntar, né, às pessoas de casa, nós vamos refletir as questões e nós vamos finalizar falando um pouco do cenário nacional, do partido. Tudo bem? Tudo bem. Olha, para quem ainda não conhece, uma pinceladinha, quem é Marcos Damasio?
Eu sou o deputado estadual Marcos Damasio, sou da cidade de Mogi das Cruzes, onde moro há mais de 50 anos, não é? E fui vereador, como você mesmo relatou no início, né? Fui vereador na cidade de Mogi das Cruzes por 4 legislaturas, foram 4 mandatos de vereador na cidade. Eu ingressei na Câmara Municipal muito jovem, com 24 anos de idade, eu já era vereador lá na minha cidade. Depois recebi um convite, não é, do ex-prefeito Marco Bertaioli para assumir a condição de secretário municipal de desenvolvimento econômico. E fiquei por 6 anos, né, um período de 6 anos que a cidade de Mogi das Cruzes teve um crescimento na indústria, no comércio, na construção civil. A nossa cidade teve uma performance muito positiva na economia e nos tornamos, inclusive, a 17ª economia do estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país. Então foi assim uma experiência muito gratificante para mim, à frente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da cidade de Mogi das Cruzes, de onde saí para ser atualmente deputado estadual. Saí da secretaria, assumi a minha condição de deputado como representante, né, não só de Mogi, hoje com compromisso com a nossa região do Alto Tietê, que é uma região muito populosa, que necessita de muitos investimentos. É um grande desafio na minha carreira enfrentar esse novo momento de agora ser uma voz na Assembleia Legislativa, de ser um representante junto ao governo do estado de São Paulo e de poder defender os interesses do Alto Tietê, que é uma região extremamente importante, economicamente estratégica para o estado de São Paulo, e a gente tem procurado se empenhar, tem procurado se dedicar ao máximo para que a gente possa contribuir com a nossa região. Tá certo. Tá tudo certinho aí, Danilo? Tudo certo aí, Cabral? Você fez uma cara feia, fiquei tanto, me deu até um aperto no coração aí. Tá tudo certinho, né? Tá bom. Gente, ó, é muito importante o seu compartilhamento também, tá? Não vamos só apenas assistir o programa Dialogando, não. Ontem bateu mais de quase 10 mil pessoas assistindo, eu acho que hoje vai bater esse recorde aí. Então pode já começar compartilhando, pode aí mandando pros amigos, marcando as pessoas aí. Vamos lá. Como você mesmo disse, você começou sua carreira política muito novo, sendo vereador de Mogi, pela primeira vez quando tinha 24 anos de idade. Depois foi vereador por mais 2 vezes, né? Foi mais 3 vezes, no caso foi 4 vezes vereador. Como foi essa passagem no Poder Legislativo, deputado? Olha, foi muito boa, não é? A política naquela época era bem diferente de hoje, os dias eram diferentes, né, dos que a gente vive hoje, e eu venho de uma família política, o meu pai também foi vereador na cidade de Mogi das Cruzes por 20 anos, não é? Então eu herdei do meu pai a carreira política, a vocação pela política, e para mim, que entrei muito novo na Câmara, foi assim um grande aprendizado. Eu me relacionei com vereadores com muito mais bagagem, muito mais experiência na época, com quem eu aprendi muito, amadureci muito com os prefeitos que passaram, né, pela cidade de Mogi das Cruzes. Então foi uma escola, como tudo na vida, né, a gente aprende todos os dias, e o fato de ter sido vereador na cidade de Mogi das Cruzes por um longo período e começando, não é, muito jovem, me deu uma bagagem, um conhecimento, um amadurecimento muito grande, e para mim foi de uma grande e muito preciosa importância, não só na condição de político, mas na condição de pessoa, né, na formação da minha personalidade. Estar na vida pública é um grande desafio, representar a esperança das pessoas, lutar pelo bem-estar da população, assumir compromissos com a comunidade é uma tarefa gratificante, e a gente que tem esse viés, essa vocação, Deus nos deu dons e talentos, não é? E eu, desde muito jovem, talvez por influência inclusive do meu pai, sempre tive um gosto muito grande pela vida pública, pela política, e me sinto hoje uma pessoa abençoada, né? Deus tem estado presente na minha carreira, eu tenho sido mais que vencedor, e me orgulho muito nesses anos todos, né, que eu estou na vida pública, de ter um passado limpo, de ter a integridade, de poder andar de cabeça erguida. Eu nunca fui a um fórum, por exemplo, responder a um processo, né? Não é que eu nunca fui condenado, eu nunca fui sequer processado em 26 anos de vida pública, não é? É obrigação de todos nós sermos honestos, mas na vida política a gente tem acompanhado, principalmente nos últimos tempos, nos últimos anos,
tantos acontecimentos, né, tantas notícias ruins, tantos escândalos sucessivos aqui no nosso país envolvendo políticos. Então, para mim, hoje é motivo de me orgulhar, né, de estar na vida pública há tantos anos, de ter colaborado com a minha gente, com a minha cidade e agora colaborando com a nossa região e de poder, de cara limpa, né, mostrar o nosso passado, a nossa honestidade, a nossa integridade, que é o que o povo hoje exige da classe política. Né? Você falou uma coisa muito importante, né? Não era para a gente comentar sobre esse assunto, porque era para ser uma regra. O político ele ter vida limpa, não ser envolvido com escândalos, não ser envolvido com corrupção, com processos. E hoje quando a gente vê, é triste falar isso, quando a gente vê um deputado, né, que tem a vida limpa, que nunca parece uma coisa, né, de outro mundo, uma mosca branca, difícil de se achar. É triste a gente falar isso, mas é o que acontece, infelizmente. Está acompanhando o programa conosco aqui, ele achou que eu não ia falar dele, né? Mas eu deixei ele de proposta porque ele chegou atrasado hoje. Meu amigo Daniel Balco, presidente da Associação Comercial aqui de Ferraz de Vasconcelos, tem um programa muito bonito, muito importante aqui para a nossa cidade. Se você não acompanha o Daniel, dia de sexta-feira, às 10 horas da manhã, que nunca começa às 10, começa às 11, né? Mas é normal, porque assim é uma equipe só para fazer tudo. Não perca, toda sexta-feira, Daniel Balco aqui com o programa Aprender e Empreender, aqui da TV Cenário, que é um programa da Associação Comercial de Indústria e Comércio aqui da nossa cidade. É muito importante. Você falou sobre... Não está nem na pauta, mas eu gostaria de saber a sua opinião de Mogi das Cruzes, principalmente que você não nasceu, mas foi criado em Mogi das Cruzes. Lá tem o mesmo problema aqui de Ferraz, eu gostaria de saber de você. A população, é difícil entender qual é a função de um vereador, qual é a função de um prefeito. Você conhece os dois lados, por isso que eu estou te perguntando. Você começou no poder legislativo, o vereador, né, de criar leis, projetos, e passou para o poder executivo. A comunidade, a sociedade lá de Mogi das Cruzes tem essa dificuldade de entender ou é só Ferraz de Vasconcelos? Porque aqui as pessoas têm uma dificuldade de saber o que é poder legislativo e poder executivo, deputado. Eu acho que de maneira geral, né, o povo brasileiro, infelizmente, ele é muito distante da política, né? O nosso país paga um preço caro pelo desinteresse, pela falta do acompanhamento do dia a dia, da função dos parlamentares, do executivo. Então existe essa dificuldade, eu acho que ela é geral, em todas as cidades existe uma grande confusão. Eu mesmo, né, como deputado estadual, as pessoas confundem muito. Primeiro, quando você fala que é deputado, o pessoal, a primeira ideia que vem é Brasília. Né? Muita gente me pergunta, inclusive, quando me encontra pelas ruas, me encontra nas ruas, ô deputado, como é que está Brasília, tal? Então, falou deputado, a primeira ideia que vem é Brasília. Então, Câmara Municipal, a gente sabe, as pessoas acompanham um pouco as sessões da Câmara, não tem esse hábito de frequentar a Câmara. Os gabinetes dos vereadores até têm, assim, um movimento muito grande, porque as pessoas têm muitas necessidades, os bairros, né, a população tem muitas carências, então a gente recebe muita gente no gabinete. Mas existe, como você disse, essa confusão, né, do papel do vereador, que é um representante, que é um porta-voz, assim como eu, como deputado, eu sou um porta-voz que levo ao conhecimento das autoridades do Estado, hoje do governador de São Paulo, as necessidades da nossa região, porque o governador de São Paulo, por exemplo, ele não mora na cidade de Ferraz de Vasconcelos, ele não está aqui no dia a dia, ele não está aqui na convivência da cidade, das pessoas. Se você não tem um porta-voz, uma pessoa que possa levar ao conhecimento do governador o que se passa na nossa região, como é que o governador que está lá no Palácio dos Bandeirantes, lá no Morumbi, em São Paulo, como é que o governador, os secretários de Estado vão tomar conhecimento das nossas necessidades? Por isso que a gente é bairrista, né? A gente defende, inclusive, o voto distrital. Cada região deveria eleger os seus representantes. Com certeza. A população estando mais próxima do seu representante, isso ajuda muito, isso aproxima as pessoas, né? Então, eu sei que essa confusão existe, né? A gente, como vereador, como deputado, a gente reivindica, a gente luta, a gente pede, a gente insiste, a gente batalha para poder trazer investimentos, para trazer melhorias. Agora, quem executa é o prefeito, quem executa é o governador, é ele que é responsável pelos investimentos do governo do Estado, das prefeituras. Então, nós
somos representantes do povo, além de lutarmos, né, pelas nossas cidades, pelas nossas regiões, a gente também legisla, apresenta projetos de lei, discute os projetos de lei não só da cidade como vereador, mas hoje do Estado de São Paulo como deputado estadual. Então a gente tem esse papel, né, primeiro de ser esse porta-voz das pessoas, de lutar pelo interesse e o bem-estar das pessoas e de também ser legislador, de aprovar leis, de apresentar leis que possam também melhorar a vida das pessoas nas cidades e no estado de São Paulo. Tá vendo só, gente, como é muito importante a sua participação, você assistir, porque a gente aprende todos os dias aqui. Tenho certeza que muita gente que está nos assistindo não sabia qual era o papel de um deputado estadual, federal, e aqui você aprende também. Danilo, para mostrar que o Danilo está aí, eu gostaria que o Danilo mandasse mais uma vez um alô e já falasse quem está nos assistindo aqui, para mostrar que a gente fica interagindo com o povo de casa, né, Danilo? Opa, é isso aí, Jair. Nós temos aqui a Jane Félix, o Eric Fernandes, não vou fazer perguntas ainda, tá? Antônio Caldeira sempre nos assistindo aqui, a Miller Ollis nos assistindo, tem bastante gente. Para você que está nos assistindo, mande seu comentário, mande sua pergunta, daqui a pouquinho a gente vai fazê-la ao deputado. Tá certo. Então, gente, é muito importante você participar, muito importante, né? A internet hoje é uma ferramenta muito legal para quem sabe usar. É claro que tem muita porcaria, né, dentro da internet, mas graças a Deus aí o TV Cenário tem feito um trabalho muito bom, porque a gente é imparcial, a gente ouve todo mundo e o papel nosso é mostrar o perfil de cada candidato. Quem vai decidir quem se vai votar ou não é você, se você se identifica ou não com o candidato que a gente apresenta aqui. Então, é muito importante você prestar atenção em cada resposta. Agora que nós estamos no período eleitoral, é muito importante você saber aí o que pensa e quais são as ideias daquela pessoa que possa ser o seu representante aí. Hoje nós estamos falando com o deputado estadual Marcos Damasio, que ele é do PR. Marcos, vou colocar Damasio, né? Melhor. Você também iniciou um trabalho muito grande em Mogi das Cruzes, à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e fez o setor industrial crescer bastante lá. Como foi esse trabalho e como está hoje a cidade, na sua opinião? Mogi das Cruzes tem uma localização privilegiada, né? Nós estamos a poucos quilômetros da principal capital do país, que é a cidade de São Paulo. Temos acesso ao litoral, ao Porto de São Sebastião, ao Porto de Santos, através da Mogi Bertioga. A cidade é grande, Mogi das Cruzes tem um território de 721 quilômetros quadrados. É uma das maiores cidades do estado e é a maior cidade territorialmente da região metropolitana de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo é composta por 36 cidades, em torno disso. E Mogi das Cruzes é a maior, com exceção da cidade de São Paulo, da capital. Mogi das Cruzes é a maior cidade territorialmente falando. Então, uma cidade grande, bem localizada, com acesso ao litoral, à capital, a poucos quilômetros do aeroporto de Guarulhos, com acesso ao Vale do Paraíba, que também é uma região importante. Então, a localização de Mogi, ela chama muita atenção para investimentos. As empresas estão saindo da capital, porque a cidade de São Paulo hoje não é mais uma cidade industrial, é uma cidade de serviços. Lá, para você entrar e sair com caminhões, né, as empresas sofrem demais na capital de São Paulo. O ABC é a mesma coisa, além de não ter áreas disponíveis, o metro quadrado de área industrial no ABC, que é uma região muito industrializada, é um metro quadrado muito caro. Então, todos esses fatores, né, contribuíram para que a cidade de Mogi das Cruzes chamasse a atenção. Uma cidade que ainda tem muito espaço para abrigar empresas, uma cidade com uma localização privilegiada, uma cidade que tem uma infraestrutura apropriada para receber investimentos. No período que eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico, eu recebia empresários, investidores, não só da indústria, como do comércio, como da construção civil, do setor de serviços. Eu recebia empresário na minha secretaria todo dia. E eu sempre, como secretário de Desenvolvimento, dava aquela atenção, porque quem quer investir na cidade tem que ser muito bem recebido, tem que ser recebido de tapete vermelho. A pessoa vai contribuir com o progresso da cidade, vai gerar emprego na cidade, vai trazer riqueza para a cidade. Então, nós, como secretário de Desenvolvimento Econômico, sempre, né, nos colocamos como parceiros dos investidores. A gente dava um tratamento diferenciado, a gente recebia da melhor maneira possível, a gente facilitava os procedimentos, porque as empresas no nosso país, elas sofrem muito com a burocracia, e a prefeitura às vezes mais atrapalha do que ajuda. A gente vê muito empresário, investidor, perdendo um tempo enorme em balcão de prefeitura, em repartição pública,
pública, e essa burocracia toda traz assim um desserviço, né, para a economia. Então, na minha secretaria, na minha oportunidade de ser secretário de desenvolvimento, nós criamos lá a sala do empreendedor, a gente recebia, a gente facilitava, agilizava os processos, ajudava naquilo que era possível. Então foi um período de 6 anos que foram muito benéficos, né? Nós crescemos na indústria, crescemos no comércio, a construção civil viveu a melhor fase da história da cidade, a geração de empregos na época do CAGED, né? Nós tínhamos em torno de 120 mil trabalhadores com carteira assinada só na cidade de Mogi das Cruzes. Então, para mim, foi uma experiência, como eu disse no início, muito positiva, muito gratificante, que inclusive contribuiu e muito para que me levasse para ser deputado na Assembleia Legislativa. O ótimo relacionamento, o bom relacionamento que eu fiz com a classe empresarial da cidade de Mogi das Cruzes e também da região, porque a gente tinha muito contato nos outros municípios aqui, porque a região do Alto Tietê hoje ela está muito integrada. Não existe mais separação, divisão de uma cidade para outra. Agora, antigamente, né, você via a separação de uma cidade por um rio ou por alguma coisa, uma montanha. Tá, aqui não, aqui passou da padaria para lá, já é outra cidade. Aqui a divisa é a padaria do seu Manuel, é a quitanda da Dona Maria. Então aqui a nossa região ela está muito junta, ela está muito integrada. Por isso que os problemas do Alto Tietê são muito idênticos, são parecidos, né? Na área da saúde, da segurança, na área da geração de emprego. Quer dizer, nós caminhamos juntos hoje com uma região que tem as mesmas carências e as mesmas necessidades. E hoje lá, como está na sua visão a atual administração, como que o prefeito está conduzindo, principalmente esse setor lá em Mogi das Cruzes? Hoje, Jair, a situação é bem diferente, né? Eu estou falando de um período que o país cresceu, a economia mundial ajudou, nós tínhamos um cenário totalmente diferente de hoje. Hoje nós vivemos a pior crise econômica da história do país. O Brasil com 13, 14 milhões de desempregados, os investimentos sumiram. Hoje a crise atingiu todo mundo, a gente anda, não só aqui na nossa região, mas na capital e no interior, a gente vê muita placa de aluga, passa o ponto. Muita gente nos últimos 5 anos, por conta da crise que o país se encontra, encerrou suas atividades, empresas encerraram as atividades, comércio fechou a porta. Hoje a gente vê que é muito difícil você, no setor imobiliário, eu tenho muitos amigos que são construtores e grandes construtores, que hoje você constrói e não vende. Hoje tudo é muito difícil, né? O país precisa sair desse momento de crise, nós precisamos encontrar um caminho de normalidade, precisamos voltar a crescer, precisamos voltar a receber investimentos. O Brasil tem um grande potencial, é um país maravilhoso, mas nós precisamos de governo, né? Governo com credibilidade, governo com seriedade, porque senão os investimentos não vão acontecer. Por isso que a eleição que vem aí, no dia 7 de outubro, ela é fundamental, ela é crucial para o futuro do país, porque o Brasil não pode se conformar com a crise que nós estamos vivendo aí fora. Porque passar por crise, o Brasil já está até acostumado, os brasileiros estão acostumados, já estão calejados, porque já tivemos várias crises, mas não uma crise tão longa. 5 anos de crise, nós estamos comprometendo toda uma geração. Você veja que o jovem hoje luta, se sacrifica, poucos têm condição, inclusive, de ter um nível superior, de cursar uma faculdade que é muito difícil para muita gente, mas mesmo assim, né, você com sacrifício, com luta, a família luta para formar um filho, uma filha, aí sai da universidade com diploma embaixo do braço, não tem mercado de trabalho, muitos jovens, muitos talentos, né, do nosso país estão indo embora do Brasil, tem muita gente indo para a Europa, morar em Portugal, nos Estados Unidos, buscar outra perspectiva, porque não encontra mercado de trabalho. Então não dá para se conformar, não é esse Brasil que nós queremos. Não é? E cabe ao eleitor, no próximo dia 7 de outubro, escolher e definir quem vai governar, porque eu digo que governo não é uma opção, governo é uma necessidade, não existe lugar no mundo onde não haja governo. Agora, cabe aos eleitores escolher os seus governantes, não é? Então, a gente está muito apreensivo, eu estou muito aí atento a tudo que está acontecendo, acho que essa eleição que vem aí, ela é fundamental, importantíssima. Eu digo para o sempre aqui, deputado, é assim, principalmente para nós aqui de Ferraz de Vasconcelos, né? A gente vive aqui, eu tenho 4 filhos aqui, já quero mandar um beijo para meus filhos, né? O Jair Henrique, o Lucas, o Rafael e o Matheus, 4 negrão.
meu mais velho já está na faculdade, graças a Deus, dizer assim, e a minha esposa que está assistindo, se eu não falar o nome dela aqui, Ana Paula, eu apanho em casa, né? Ela sabe que eu amo ela, então ela está aí nos assistindo também. Dizer assim, se nós que moramos aqui na nossa cidade não se preocupar com o voto, nós vamos acabar votando como nós votamos da última vez aí. Não estou criticando não, porque cada um faz o que quer com o seu voto, mas quem sofre depois é a gente. É 1 minuto para votar e 4 anos para poder se arrepender do voto. Aí vai votar no Tiririca de novo, vota no Tiririca, vota no Celso Russomano. Os caras nunca... Fala de Ferraz, eles não sabem nem quem que é. Olha lá para você ver se vocês vão encontrar alguma coisa que eles já fizeram aqui no nosso município. Então assim, gente, nós temos que pegar pessoas que de verdade têm um olhar atento para a nossa região. Olha Mogi das Cruzes, por exemplo, como é desenvolvido, Suzano, né? Agora o deputado aqui que é na nossa região. A gente precisa se preocupar com aquelas pessoas que têm um olhar atento para nosso município. E daqui a pouquinho eu vou perguntar para o deputado aqui se ele tem alguma coisa para Ferraz de Vasconcelos, para a região do Alto Tietê. Eu sei que ele já fez muita coisa referente às emendas, foram mais de 17 milhões que ele já encaminhou aí para os municípios. E aí daqui a pouco nós vamos entrar nesse campo aí, então não saia daí, porque a coisa vai começar a esquentar aqui para o lado do deputado também, porque ele não veio aqui, ele veio aqui para responder os questionamentos, ele falou, Jairzinho, eu quero responder tudo, não fujo de nada, sou do lado aqui, quero ajudar a nossa cidade aqui, que é Ferraz de Vasconcelos, que ele adotou para si também. Gente, ó, muita gente assistindo, peço para vocês compartilharem, é importante aí o seu compartilhamento. Você que não sabe, esse aqui é o Dialogando com Liderança da TV Cenário, que tem crescido muito graças a você. Então, continua compartilhando. Vou falar um pouquinho do seu mandato agora como deputado, né? Falei um pouquinho sobre emendas. Ó, sabemos que o deputado trabalha muito com emendas parlamentares que são encaminhadas principalmente para cidades com baixa arrecadação como nossa, assim, Ferraz de Vasconcelos. Como foram esses primeiros 3 anos na Lesp, né, nesse sentido, já que o antigo governador, né, que hoje é candidato, Geraldo Alckmin, passou sua gestão quase toda reclamando da arrecadação. Gostaria que você falasse um pouco disso. Jair, quando eu entrei lá na Assembleia Legislativa, né, no ano de 2015, foi um ano muito difícil. Eu peguei o auge da crise, a arrecadação do Estado de São Paulo caiu por conta, né, de tudo que a gente falou aqui. Lógico que a indústria produzindo menos, o comércio vendendo menos, a economia sofre um impacto muito grande e a arrecadação de impostos cai. Cai nas prefeituras, cai no governo do Estado de São Paulo também. Então, o primeiro ano, nós deputados, não só eu, mas todos os deputados, os 94 deputados da Assembleia Legislativa, tivemos uma dificuldade muito grande. Praticamente em 2015, no primeiro ano do meu mandato, a gente não conseguiu a liberação de emendas. O governador Geraldo Alckmin é um gestor muito rigoroso, ele controlava tudo na ponta do lápis, sabia quanto entrou e quanto saiu dos cofres do governo do Estado, todos os dias ele fazia esse acompanhamento, e no primeiro ano nós, deputados, fomos muito prejudicados nessa questão das emendas. O segundo ano deu uma melhoradinha e as coisas começaram a andar, começaram a fluir com mais rapidez, com mais eficiência a partir do nosso terceiro ano do mandato. Esse ano também conseguimos a liberação no início, no primeiro semestre, e agora com o atual governador Márcio França, que assumiu um compromisso, por exemplo, comigo, e eu consegui em torno de 10 milhões de reais em emendas parlamentares que foram autorizadas para várias cidades, não só aqui da região do Alto Tietê, como do Vale do Paraíba, do interior de São Paulo. Você falou uma coisa muito correta. Nós, deputados lá na Assembleia, temos contato com o pessoal do Estado todo. E vem muita gente do interior, vereadores, prefeitos das cidades pequenas, cidades que têm 5 mil habitantes, 10 mil habitantes. Essas cidades não têm arrecadação. Elas vivem basicamente da ajuda do governo federal e da ajuda do governo do Estado. Aí o papel do deputado acaba sendo muito importante para a cidade, para poder trazer um recurso. Tem cidades do interior que se eu levar aí 200, 300 mil reais, é uma festa. Você não imagina o que significa 200 mil reais para uma cidade que tem lá 5 mil, 8 mil habitantes, né? Então a gente, graças a Deus, agora, na segunda fase do nosso mandato, a gente está conseguindo ajudar, e como você citou, no meu mandato até agora foram mais de 17 milhões de reais que a gente destinou para várias cidades, né? E tivemos até aqui o Daniel
Daniel esteve comigo lá recentemente, né, alguns meses atrás, no Palácio dos Bandeirantes. A gente também liberou uma emenda aqui para a cidade de Ferraz de Vasconcelos. Lógico que às vezes a população não acompanha o nosso dia a dia, não sabe disso, às vezes também não há uma divulgação da própria prefeitura, né? Mas eu tenho procurado ajudar todas as cidades da região, não só a cidade de Mogi das Cruzes, mas a cidade de Poá, de Ferraz, de Itaquaquecetuba, de Arujá. O prefeito te atendeu aqui? Sim, o prefeito, logo que o prefeito assumiu aqui a condição de prefeito da cidade de Ferraz, e eu vim no gabinete dele, me apresentei, porque até então eu não tinha muito contato, conhecia, mas não tinha muito contato, muito acesso. Mas vim me colocar, disse para ele na ocasião, né, olha, Zé, eu estou aqui, eu sou deputado do Alto Tietê, eu venho me apresentar, eu quero ser parceiro da cidade, no que eu puder ajudar, conte comigo. Eu sei da dificuldade que o prefeito pegou aí, a prefeitura endividada, com uma série de problemas, né? Até você sanear as finanças do município, isso leva um certo tempo, tem que ter paciência, tem que ter muita dedicação, mas eu sempre me coloquei, e não só em relação a trazer emenda, porque eu trazer aqui para Ferraz de Vasconcelos 100 mil, 200 mil, 300, 400 mil, não vai resolver o problema da cidade. Com certeza. Mas eu disse para ele que, além da questão de você levar emendas, de trazer emendas, você também pode agendar com o governador, agendar com os secretários, levar o prefeito da cidade, né, para um diálogo mais próximo com... O difícil é ele sair de Ferraz para ir lá para Brasília. Ó, eu não tenho nada contra o Zé Biruta, não. As pessoas, a gente fala, fica pegando o pé do Zé Biruta, com o Zé... mas tem que sair da cadeira, né? Prefeito, eu vou te dar um exemplo, porque eu fui secretário do prefeito Bertaioli lá em Mogi das Cruzes. O Bertaioli é jovem, ele é dinâmico. Esteve aqui também. Ele é jovem, ele é dinâmico, ele é uma pessoa, é um político muito bem preparado, né? E ele ia para Brasília todo mês. Aí, ó. Eu acho que dificilmente, nos 8 anos que ele foi prefeito de Mogi das Cruzes, ele deixou em um mês de ir a Brasília, porque os grandes projetos da cidade, quando você precisa construir um viaduto, quando você precisa construir uma nova avenida, quando você precisa construir um hospital, quando você precisa fazer grandes obras na cidade, a prefeitura não tem dinheiro para isso. Com certeza. Ou você pega esse projeto, coloca embaixo do braço e vai atrás do governador, ou vai a Brasília, que é onde se concentra o maior volume de recursos. As grandes obras que Mogi realizou, todas tiveram o financiamento da Caixa Econômica Federal, todas tiveram a participação do governo federal ou do governo do estado. Então o prefeito hoje, se ele não estabelecer boas parcerias, não vai andar. Ele não vai andar. Então eu sei que tem muito prefeito que tem aquele jeito, né, de chegar cedo na prefeitura, ficar lá no gabinete, sai à noite do gabinete, fica o dia todo na prefeitura e não corre atrás dos investimentos, não corre atrás das parcerias. Eu conheço um prefeito assim. Mas são muitos, tem muitos. É estilo, né? Cada um tem um estilo. Aquele que é mais arrojado, aquele que é mais comunicativo, aquele que vai atrás, que corre atrás, que busca, eu acho que cada um tem a sua maneira de fazer política. O prefeito aqui, prefeito de gabinete... O prefeito aqui de Ferraz tem outro nome, mas eu não vou falar não, que eu vou magoar de novo, que eu já magoei ele uma vez, ele fala, você é tão meu amigo, mas você fica falando que eu sou prefeito. Para mim, ele é o prefeito, porque ele faz tudo. Ele é aquele jogador que cobra o escanteio, corre o canal para cabecear e se deixar ele agarra ainda. Né? Não vou falar o nome dele não, senão ele vai ficar com raiva de mim. Mas é verdade, o prefeito de Ferraz tem outro nome, né? Mas deixa pra lá. Eu quero dizer aqui, um amigo meu mandou uma mensagem aqui falando, Jairzinho, não fala do Tiririca não, que ele é do mesmo partido. Eu sei que é do... Você acha que eu não sei? Você acha que um amigo lá estava assistindo e falou assim, não fala do Tiririca não, que o Tiririca é do PR também. Eu sei que ele é do PR, mas eu não estou falando de partido, eu estou falando de pessoa, eu estou falando de candidato, de deputado, eu não estou falando de partido não. Se o Tiririca mandar alguma coisa para nossa cidade, se o Tiririca, ele der a contrapartida daquilo que a cidade deu para ele, não foi pouco, porque os votos que deram para o Tiririca aqui, dá para ter elegido aqui quase 10 vereadores da nossa cidade. Né? Aí eu vou falar bem do... também. Na minha cidade também. Olha lá. Não, falando do Tiririca, até porque ele é do meu partido, né? O Tiririca é um artista. O pessoal fica voltando em palhaço e depois reclama. O Tiririca é um artista popular, né? Então ele tem voto no estado todo, ele tem voto em todas as regiões, em todas as cidades. Mas ele, dentro das suas limitações, ele até tem sido um bom deputado, ele é frequente, ele participa lá das votações, ele não está envolvido na Operação Lava Jato, nunca se pesou contra ele nenhuma denúncia. O Tiririca é uma pessoa que, pelo menos,
Tem boa intenção, né? Pelo menos a gente sabe, né, que ele não está envolvido em nenhum tipo de denúncia, nenhum tipo de escândalo. Deputado, mas isso não credencia ele ser um bom deputado, né? Sim. Não, ele dentro das suas limitações. É o que eu disse, né? Você em Brasília, no meio de 513 deputados, você para se destacar, você tem que ter realmente Eu valorizo um deputado assim, eu não estou isso. puxando o seu saco, não, e a gente fala o português claro aqui. Eu não estou falando, né? Eu gosto de cara assim, que põe a cara, que vem pedir voto, mas depois vem dar contrapartida. Eu não gosto de enrolação, não. Eu não vou ficar. A gente é imparcial, é para cada disso. A gente não recebe dinheiro do governo estadual, governo federal, da prefeitura de Ferraz, é porque a gente tem imparcialidade para falar. Então eu gosto assim, de candidato do seu perfil, que vem pedir o voto, mas vem falar o que faz, aonde corre, o que manda, o que não manda, e aí sim tem um valor. Agora, se o Tiririca quiser sentar aqui, no Dialogando com Liderança, tem espaço também, viu, Tiririca? Não tenho nada contra você, eu adoro você, eu rio muito com as suas palhaçadas. Mas eu acho que você é bom em cima do circo, ou em cima de um palco, né? Mas para deputado, falta muito, não é só você ser honesto, não. Você tem que fazer para a comunidade. Ferraz deu 10 mil votos para você, camarada. Eu não vi você fazendo nada aqui na nossa cidade. Não é eu? Então, Jair, alguns comentários aqui. Bom, primeiro, o papel do deputado, ele é um papel representativo, né? Então eu acredito que ele tem a parcela de público que represente e a gente tem que escolher quem melhor nos representa. Obviamente ele vai lutar pela classe dele, ele tem feito alguns projetos, alguns pedidos pela classe dele, que é a classe dos artistas circenses. Que não foi aprovado nenhum ainda, né? Não foi, mas ele fez algumas solicitações nesse sentido. Agora os demais, cada eleitor, cada perfil de eleitor busca deputados que melhor o representam, né? Eu tenho aqui, por exemplo, uma pergunta da Jane Félix, e ela é incisiva na pergunta. Só uma parte, Danilo. Você falou uma coisa muito importante. Eu entendo que você falou de representatividade daquela classe. Mas 10 mil votos aqui em Ferraz de Vasconcelos... Não tem 10 mil artistas aqui, né, nesse... E em Mogi foi mais, né? Mogi deve ter sido uns 14 mil. É aí que eu quero chegar. A Jeane, por exemplo, ela é uma eleitora consciente. Ela defende uma bandeira que é a bandeira dos animais, né? A luta pela causa animal. Então ela quer um deputado que se enquadre nisso. Inclusive ela pergunta, ela quer saber o que o deputado faz ou fará, né, em um próximo mandato pela causa animal. Né? Legal. E aí ela falou que se a resposta for boa, ela compartilha o vídeo, senão ela não vai compartilhar. Pode responder então. Não, veja bem, nós temos inclusive alguns deputados, né, lá na Assembleia Legislativa, o Trípoli, né, por exemplo, que defende a causa animal há muitos e muitos anos, né? Nós temos outros deputados, né, que estão diretamente envolvidos com a causa animal. Nós temos agora lá para ser votada na Assembleia Legislativa, e estamos insistindo com o presidente da Assembleia para que ele paute esse projeto que proíbe no estado de São Paulo o transporte nos portos, né, de animais vivos. Nós temos lá os ativistas, o pessoal que defende esse projeto, que apoia a proibição desse transporte de animais vivos, e eu sou totalmente favorável, eu já assumi esse compromisso, vou votar a favor desse projeto, porque é muito... É terrível, né? A gente tem lá alguns vídeos de ver os animais sendo transportados em caminhões, colocados dentro de navios para viajar durante dias, 20 dias, um mês, né, confinados, né, no navio. Então é um projeto que está lá na pauta, que está sendo discutido agora, que está sendo uma polêmica muito grande, porque nós defendemos os animais, para que eles sofram o menos possível. Mas tem aqueles que defendem também os pecuaristas, né? Então a gente está lá travando um embate muito grande lá na Assembleia. Mas todos os projetos que visam a proteção de animais, eu sou totalmente favorável. Eu acho que a causa animal está aí em pauta, precisa de defensores, os animais precisam ser respeitados, principalmente aqui no nosso estado, que é onde a gente atua politicamente, através de leis estaduais. Então, eu sou totalmente favorável à defesa dos animais, acho ela importantíssima nos dias de hoje, e nós temos que nos preocupar, sim. A gente, na medida do possível, tem sido muito solidário às leis de proteção ambiental, e essa agora do transporte de animais, né, de animais vivos, é uma causa que eu tenho também, junto com outros deputados, defendido na proteção desses animais, que merece todo o nosso respeito. Falando em defesa animal, quero já mandar um abraço para o meu amigo vereador, que eu acho que você ia falar isso também? Não. Vai falar
falando em defesa animal, você vai mandar abraço pro vereador, vai pegar mal para ele, coitado. Não, ele vai entender. O Cláudio Esquisato, que ele é um defensor aqui, né? Tem projetos já aprovados, já estão fazendo muita coisa aqui para os animais da cidade. Eu sei que é o início ainda, falta muito. A prefeitura precisa ajudar bastante ainda nessa causa, mas está andando aqui a passos curtos, mas está andando. Um abraço para ele. O Danilo, quando ele pega o microfone assim, ele levanta porque ele quer contribuir. Toda vez que ele contribui é com coisas pontuais e importantes. Pode falar, Danilo. É que assim, o papel do deputado ele é muito extenso, né? A gente falou bastante aqui sobre isso, mas a população ela olha muito para essa questão das emendas. Muita gente, normalmente, quando senta um deputado nesse sofá, ela quer saber o que já mandou de emenda, o que vai mandar de emenda. Na verdade, só para ressaltar, eu imagino um deputado trabalhando lá na Lesp com uma central de telemarketing ligando para as 600 prefeituras perguntando o que precisa. Precisa de alguma coisa? Dinheiro. Não existe isso, né? Então, se não existe um projeto aqui na cidade, não vai. Fica difícil o deputado mandar uma emenda sem ter essa situação. Então, tem que ter um projeto. Inclusive, as próprias... gostaria que o deputado falasse um pouquinho sobre isso. Tem muitas ONGs, muitas instituições que trabalham em defesa da causa animal, ou até outras causas, outras bandeiras, elas conseguem também buscar recurso com o deputado ou não? Só o prefeito que pode ir lá buscar? Não, a gente lá na Assembleia Legislativa, eu não peguei essa fase, né? Porque quando eu cheguei na Assembleia, como eu disse, na crise toda que a gente enfrentou, o governador Geraldo Alckmin cortou as emendas para as entidades, para as ONGs, a gente não conseguia liberar emendas, que era uma prática, os deputados sempre ajudaram as instituições. A única instituição que a gente ainda conseguia liberar eram as APAES. Eu, por exemplo, ajudei aqui, trouxe um recurso para a APAE aqui de Itaquaquecetuba, a gente tem ajudado a APAE lá da cidade de Mogi das Cruzes e outras APAES do interior, mas praticamente as ONGs, as instituições que são importantíssimas, elas fazem um trabalho social, elas estão próximas da comunidade, elas são parceiras da administração, elas precisam de recursos. Hoje as ONGs, as entidades, elas sofrem demais com essa crise, né? Elas não têm recursos, muitas inclusive estão encerrando as suas atividades e são atividades importantíssimas. Então a prefeitura tem ajudado na medida do possível, o Estado espero que volte a ajudar, nós estamos saindo dessa crise, eu acho que o pior da crise já passou, eu espero que com o novo governador de São Paulo, a gente consiga voltar a ajudar essas associações, igrejas, entidades, ONGs que façam serviço social, que possam estar ajudando as administrações. Então, eu não peguei essa fase da Assembleia, pelo contrário, as emendas que eu destinei foram diretamente para prefeituras, para santas casas, a gente conseguiu liberar várias emendas para santas casas e para as APAES, entre as entidades, só as APAES que foram beneficiadas. Mas eu acho que a gente agora inicia aí, se Deus quiser, a partir do próximo ano, uma nova fase, com uma economia mais apropriada. Eu espero voltar a ajudar as ONGs e as entidades, que elas são muito importantes. O terceiro setor hoje, ele significa muito, né, na questão do auxílio, não só no esporte, na educação, na questão social. A gente precisa ajudar e todo mundo precisa de recurso. Recurso é o que mais a gente recebe de pedido na Assembleia. Até porque foi aprovado, né, o orçamento impositivo, né? Isso que eu ia falar também. Essa é uma deixa muito importante que você falou. Nosso orçamento em São Paulo, as nossas emendas, elas não eram impositivas. O governador pagava se quisesse. E o que o governador alegava? Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, empurrava com a barriga, ia enrolando a gente, popularmente falando, ia enrolando os deputados, dizendo que a arrecadação caiu, não tem dinheiro para pagar as emendas e tal. Esse discurso eu conheço. Ouvi isso muito tempo lá na Assembleia. No primeiro ano, no segundo ano, eu só ouvi isso, que não tinha dinheiro para pagar as emendas. Agora não, a Assembleia tomou uma atitude importantíssima, vai valorizar os deputados, vai valorizar a atuação parlamentar, porque o nosso orçamento daqui para frente passa a ser um orçamento impositivo. E nós vamos ter deputados em torno de 5, 6 milhões de reais por ano, com orçamento impositivo, que o governo vai ser obrigado a pagar as emendas, a gente vai ter esses recursos para serem indicados para várias cidades. Lógico que a minha região, que é a região do Alto Tietê, que são 10 municípios, né? Eu vou centralizar esses recursos na região. Ferraz pode contar? Com certeza, não tenha dúvida. Até porque
a gente fala hoje do poder da internet, né? Das redes sociais. Não dá para fugir. Eu tenho muitos amigos que me acompanham, eu tenho muita gente que hoje é amigo de Facebook, que mora aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Eu fico até impressionado, porque eu vou olhando todos os dias as pessoas que falam comigo, as pessoas que estão no meu perfil de Facebook, eu tenho 5, né? E tem muita gente aqui da cidade de Ferraz de Vasconcelos, e para mim é uma alegria, né? Poder, mesmo que virtualmente, a gente ter tantos amigos hoje que moram aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Então eu estou devagarzinho ficando mais conhecido aqui na cidade, devagarzinho a gente vai estabelecendo um vínculo maior com a cidade, vai participando de eventos, vai fazendo novos amigos, como estão aqui, 2 grandes amigos, né? O sempre vereador Luiz Tenório, o Daniel, que comanda aqui a Associação Comercial da cidade. A gente vai, e isso tem sido assim para mim, sabe, motivo de grande alegria poder estabelecer novos amigos numa cidade tão importante, numa cidade que tem uma expressão tão significativa aqui no Alto do Tietê, que é a cidade de Ferraz de Vasconcelos. O que eu puder ajudar e ser parceiro da cidade, isso é minha obrigação. Eu, como deputado, eu sou representante do Alto Tietê, e isso tem que ficar muito claro, viu? Nenhum deputado estadual nem federal vai se eleger por uma cidade só. Essa conversa uma cidade só não elege deputado. Você falou um ponto muito legal, né? Uma coisa muito bacana. Se você não tiver o voto da região, você não se elege deputado. Tem candidato aqui em Ferraz que está falando assim, não, vote em candidato de fora, que eu sou o único da cidade. Então não vai ter nenhum. E o camarada está fazendo eleição em 57 cidades. Não, mas não vai ter nenhum, porque, vamos supor... para pensar, o cara tá falando que não pode votar em candidato de fora, que ele é da cidade. Seria isso, aí tá fazendo campanha em 57 cidades. Ó, o pessoal de fora não é para votar nele não, que é só para votar de candidato que é da cidade. É que para você se eleger deputado estadual, hoje, por exemplo, o corte na Assembleia Legislativa é em torno de 50 mil votos. Alguém para deputado estadual vai ter 50 mil votos na cidade de Ferraz? Difícil. É óbvio que não, nem na de Mogi, que tem mais eleição. Só se o Danilo sair candidato a deputado, eu acho que ele consegue quase isso. Mas é o que você falou, você tira os votos brancos, os votos nulos, a abstenção, aí já vai um bom número de votos embora. Você pega os candidatos de fora, e Ferraz de Vasconcelos está muito perto da capital. Os candidatos da capital, a televisão tem uma influência grande. Aí você tem o Tiririca, o Celso Russumano, o jogador de futebol, o cantor sertanejo, o candidato da Igreja Universal, o candidato da Igreja Mundial, da Assembleia de Deus, não sei o que lá, não. Vai embora, pulveriza os votos. Se você tiver aqui alguém que vai ter em Ferraz e Vasconcelos 15 mil, 20 mil votos para deputado, olha, pode fazer uma estátua para o camarada na praça principal da cidade. Danilo, eu tô gostando, eu tô parecendo o Will Smith com esse cabelo aqui, ó. Você tá gostando dele também? Eu tô gostando, eu tô meio gostando de me ver na telinha aqui. Eu vou continuar com esse cabelo aqui. Quero ver, você vai sair, tá chovendo lá, você vai ver essa progressiva sua aí, pra onde vai? Vai ficar 3 horas para sair de casa amanhã. Hoje tá uma maravilha, acabei de sair do cabeleireiro, quero ver amanhã. Meu Deus do céu. Tá certo, gente, é muito importante a sua participação, muita gente participando, compartilhando. E depois, se você chegou agora e quer assistir ainda o programa depois que acabar, não tem problema, vai ficar aí, tá? E você vai poder assistir na íntegra a entrevista com o Marcos Damasio, que é do PR, deputado estadual eleito e está na sua reeleição agora. Nós estamos batendo um papo bastante importante. Ele falou um pouquinho da passagem lá em Mogi. Ele é de Mogi, mas ele falou quando ele foi vereador por 4 mandatos, foi secretário lá também. E agora está falando da sua gestão como deputado, né? Nós falamos das emendas agora. Vamos falar um pouquinho de segurança, né? A segurança em nosso país é um tema bastante tratado em época de eleição. O crescimento do crime organizado tem se espalhado em todo o território nacional e aqui no Alto Tietê não é diferente. Você tem alguma proposta específica, né, alguma ação específica para esse setor, principalmente aqui para a nossa região, deputado? Olha, veja bem, a gente tem cobrado muito o secretário de Segurança Pública, é uma pessoa que a gente tem assim um contato próximo, né? A gente leva as demandas aqui da região ao conhecimento do secretário. A Polícia Militar do Estado de São Paulo precisa ser prestigiada, né? Os policiais, tanto civis como militares, há muitos anos não tem reajuste salarial, a classe está muito desmotivada. Nós temos um governo aí do PSDB que governa São Paulo há muitos e muitos anos e hoje existe uma contestação muito grande da classe, né, da segurança pública, dos policiais, em relação àquilo que o governo já por muitos anos vem fazendo. Então eu sei
que hoje existe um descontentamento muito grande na classe policial. Nós precisamos valorizar, espero que o próximo governador tenha condições de melhorar o salário dos policiais, da civil, da militar. Nós precisamos realmente de pessoas mais motivadas para poder enfrentar o crime que hoje está presente em todas as regiões e na nossa região não é diferente. Então eu tenho também solicitado, tenho batalhado junto com outros deputados que representam, inclusive, a categoria dos policiais, a gente tem procurado ajudar, tem procurado equipar melhor a polícia, solicitar mais viaturas para os municípios, poder fazer novas bases da polícia. Eu, recentemente, aqui na divisa, olha, de Mogi com Suzano, né, na SP66 aqui, que é o acesso de todos os municípios, nós temos ali em Jundiapeba, né, passou a cidade de Suzano, você entra no distrito de Jundiapeba. Ali tem uma área que era da Polícia Rodoviária, e está desativada, já faz muitos anos que está desativada, uma pena porque a localização, você está ali, né, na ligação de Mogi com Suzano e toda a região passa por ali. Aquele prédio pertencia ao governo do estado de São Paulo, pertencia ao DR. Nós conversamos com o governador, mostramos da importância, né, de utilizar aquele prédio de uma maneira mais adequada, porque o prédio está abandonado há muitos anos e, graças a Deus, conseguimos transferir aquele prédio do estado para o município de Mogi das Cruzes. O prefeito pretende montar ali uma base, um polo de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal. Eu acho que isso contribuirá muito naquela região, né, e muito próxima daqui, para que dê uma reforçada na questão da segurança. Então, trazer novos polos de segurança, implantar postos policiais, valorizar o salário dos nossos policiais, equipar melhor a polícia, e essas têm sido as nossas reivindicações ao governador de São Paulo, ao secretário de Segurança Pública, e nós vamos continuar pedindo, vamos continuar cobrando, vamos continuar reivindicando. Segurança é uma preocupação, se você fizer uma pesquisa hoje, uma das maiores preocupações da população aí é emprego, né, que é uma necessidade de muitos brasileiros, e a segurança, que hoje todo mundo vive inseguro, todo mundo vive apreensivo, o crime organizado tem crescido muito aqui na nossa região, a atuação do PCC é muito forte aqui na nossa região, o Alto Tietê tem problemas muito parecidos com a capital, né, aqui é uma extensão da capital, a Zona Leste, tomou conta aqui, então nós temos que ter um olhar bastante atento, nós temos que reivindicar muito e cobrar muito do governador os investimentos na área de segurança. Como deputado da região, eu posso fazer o quê? É o que nós falamos no início, cobrar, pedir, reivindicar, levar o conhecimento do governador, colocar a par o governador do que está passando aqui, o que está acontecendo aqui na nossa região. Então, isso como deputado eu tenho feito e vou continuar fazendo, com certeza. Então, gente, falei sobre essa pergunta de segurança, né? Todo mundo sabe quais são as prerrogativas do deputado estadual. Mas por quê? Porque existem os apoios, né, para o governo do estado, né, que depois a gente vai falar sobre os apoios. Então é muito importante saber qual que é a linha de raciocínio que no âmbito do governo estão pensando aí para a área de segurança. E nós temos tendo um deputado da região, ele consegue dialogar com o governo do estado, que assim consegue mandar as coisas que precisam para a nossa cidade. Então uma coisa liga na outra, né, Danilo? Isso, exatamente. Inclusive o Cláudio Capilha, que é presidente do Consegue? Boa noite, né? Cláudio. Ele fala aqui que foi muito bem recebido no gabinete do deputado quando esteve lá, e ele fala da importância dessa pauta, sobretudo para a nossa cidade. Esse trecho em específico em Jundiapeba, que o deputado fala também, conheço muito bem aquela região, e o agravante ali é que tem um radar bem em frente esse prédio que agora está abandonado, que causa uma insegurança também para as pessoas. Então, a ocupação desse prédio por algum órgão público é fantástico, porque, né, diminui aí o risco de algum criminoso se esconder ali naquela região, que é uma região que sofre bastante. É um terreno grande, muito bem localizado, né, que agora pertence à Prefeitura de Mogi das Cruzes, e o prefeito já se comprometeu, né, a gente já passou a escritura, o governo do estado, o governador já transferiu a área para a Prefeitura utilizar aquele espaço. Então, ali está idealizado, está projetado um polo de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal. Eu acho que a presença, né, da polícia ali, numa base de segurança, vai trazer a impressão e a sensação de maior segurança para uma região que é muito populosa, e a ligação, né, de duas cidades importantes, Mogi das Cruzes e a cidade de Suzano, né?
Então, a gente vai contribuindo e precisa de mais investimentos, lógico, aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Nós precisamos valorizar a polícia, como eu falei, e trazer realmente investimentos para a área de segurança. Gente, é muito importante a sua participação. Compartilhe, ó, assim que terminar a entrevista aqui, o Cabral já selecionando aí uns 4, 5 comerciais. Eu preciso de 5 minutos, viu, Cabral? 5 minutos, já vai vendo quantos comercial precisa, depois que terminar a entrevista com o deputado, que logo em seguida, você não saia daí, vai ter um artista da nossa cidade, vai cantar um sertanejozinho aqui, ó, violão e voz, né? O Eric Fernandes já está aqui no nosso estúdio. Então daqui a pouquinho, assim que acabar o programa, com a entrevista, né, com o deputado, 5 minutos, o Cabral já veio preparando os comerciais. Eu preciso de 5 minutos para me despedir do deputado, e aí já volta ao vivo, no mesmo link, na mesma live, tá? Para poder aí escutar umas 2, 3 musiquinhas aí de sertanejo universitário, com o Eric Fernandes. Você que gosta de música, né? Boa música, não saia daí. Nós estamos chegando quase à parte final, estamos aí a 54 minutos, né? O tempo passa rápido quando a gente bate um papo agradável, né, deputado? Muito legal essa conversa. Mas vamos falar de outro tema bastante importante, que é sobre a situação da mulher, a violência contra a mulher, principalmente a violência doméstica. Queria que você falasse um pouco sobre esse tema. Hoje o feminicídio está aí presente, é um tema que está sendo discutido principalmente pelos candidatos, né, não só à presidência da República, mas a governo e governadores. Mas eu tenho também tido assim um olhar. Nós estamos lá na cidade de Mogi das Cruzes, principalmente, onde eu atuo com mais frequência. Nós arrumamos inclusive uma emenda, né, que vai destinar um recurso para a Delegacia da Mulher, para que a gente possa adquirir uma viatura que já está denominada como viatura Maria da Penha, em alusão à lei. Então, hoje, realmente, as mulheres precisam de proteção. As leis que a gente puder aprovar e apresentar, os benefícios que a gente puder trazer, ter delegacias especializadas, uma estrutura que possa acompanhar o dia a dia dessa questão triste, né? A gente sabe de muitas famílias com problemas, de muitas agressões, de muita insegurança por parte das mulheres, que sofrem muito, né, com a violência que nós estamos vivendo hoje no país. Então, eu já beneficiei lá a cidade de Mogi das Cruzes, a Delegacia da Mulher, já destinamos emenda para compra, aquisição de viatura, de veículo para que a Delegacia da Mulher, né, e que possa fazer a ronda Maria da Penha. Eu acho que são contribuições importantes, e isso pode ser estendido para todas as cidades. Toda cidade tem que ter a sua delegacia de proteção à mulher. Essa delegacia tem que ser equipada, essa delegacia precisa de viatura para fazer ronda, para poder ir nas famílias e nas casas, e nos bairros, na periferia. Então, o que a gente, como deputado, pode trazer de recurso, de investimento, e o que a gente pode apresentar de leis que possam favorecer o combate à violência contra as mulheres, isso realmente é nosso dever, é nossa obrigação. A gente já tem se posicionado nesse sentido, e é outra bandeira que, com certeza, a gente vai estar defendendo lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Legal, muito bacana. Danilo, tem mais algum questionamento aí da população? Tem mais alguma pergunta? Que eu vou fazer a última pergunta, que nós vamos entrar agora no âmbito nacional, falar um pouquinho aí de eleição desse ano para presidente. Eu vou fazer uma pergunta só, deputado, mas para englobar tudo, aí você fala depois as considerações finais. Jair, tem muita mensagem de apoio aqui do João Batista, tem muita gente dando mensagem de apoio ao deputado, e eu acabei de perder aqui algumas mensagens que eu iria ler aqui, mas eu já vou ler já. E o Mauro Yokohama, Yokohama, né? Ele faz uma pergunta sobre a zona rural, né? Ou se tem algum projeto para a zona rural. Bacana. Ele fala, pois estaremos dando atenção. Ele afirma, né? É isso, ele é da equipe. Provavelmente ele esteja falando da zona rural de Mogi, né? Porque você pega a cidade de Ferraz de Vasconcelos, Poá, aqui nós não temos zona rural, né? A zona rural aqui não é tão extensa, ela é muito pequena, né? É diferente da região de Mogi das Cruzes, que tem uma zona rural muito extensa. Inclusive, a cidade de Mogi das Cruzes, ela fazia parte do Cinturão Verde do estado de São Paulo. Ela foi a maior produtora de hortifruti granjeira do país, e lá nós temos
muitas propriedades, muitos sítios, muita plantação. A zona rural ela é muito extensa lá e você precisa de viatura para poder equipar a polícia, para poder dar uma sensação de segurança na zona rural. Você precisa de investimento para melhorar as estradas, para poder escoar a produção, porque o produtor rural sofre muito com as condições das estradas. Nós temos conseguido trazer recursos, inclusive lá no distrito do Taboão, a gente conseguiu recentemente assinar um convênio, nós estamos levando 8 milhões e 200 para pavimentar uma estrada de quase 3 quilômetros, que vai beneficiar as empresas, que vai beneficiar a produção rural. Então, eu acho que cidades, por exemplo, como Ferraz, que tem uma zona rural não tão grande, não tão extensa como tem a cidade de Mogi das Cruzes, também precisa ter esse olhar, né? O produtor precisa ser apoiado pelo poder público, nós precisamos incentivar a agricultura, ela gera emprego, ela gera renda, arrecadação, e a gente também, recebendo alguma demanda, não só, como o Mauro está citando, lá na região de Mogi, a gente recebe muitas demandas da área rural, Biritiba-Mirim, Salesópolis, que inclusive nós mudamos a lei que impedia, né, a região de Salesópolis e Biritiba de receber indústrias, investimentos, de gerar emprego. Então, hoje, a lei específica do Alto Tietê, que impedia a instalação de empresas, nós fizemos uma alteração, é uma lei que estava tramitando na Assembleia Legislativa durante anos e anos, e foi uma grande conquista para Biritiba-Mirim, Salesópolis, Mogi das Cruzes, Suzano, várias cidades, né, que têm uma extensão rural maior, mais significativa, mais expressiva, serão beneficiadas com essa nova legislação que eu, como deputado, tive a oportunidade e o privilégio de poder participar e de votar e de trazer uma nova perspectiva de crescimento econômico para a zona rural de várias cidades aqui da região. Então, eu também deixo aqui a minha mensagem, né, para quem estiver na zona rural aqui da cidade de Ferraz de Vasconcelos, veja em nós também um apoio, um parceiro, para que a gente possa também valorizar as pessoas que moram na zona rural, que trabalham na zona rural, que vivem, que produzem na zona rural, de todas as cidades, e Ferraz também não é diferente, né? Tá certo. Chegou alguma pauta de última hora aí, Danilo? Ah, tá. Chega alguma pauta de última hora aí, o pessoal batendo no portão essa hora. Gente, muito obrigado aí pela sua participação. Continue, não terminou ainda. Eu vou fazer uma última pergunta. Eu estava preocupado se o Danilo ia voltar, porque eu gostaria que o Danilo também interferisse nisso, que ele é bom dessas coisas. Nós vamos falar agora no âmbito nacional. Esse partido fechou com o Geraldo, né, para presidente da República. Hoje, tirando o presidente Lula, que está preso, na pesquisa, o Alves que me aparece em quarto lugar aí, né? E com 9% das intenções de voto, tirando o presidente Lula. Começa a campanha eleitoral agora dia 1º. 31. Né? Dia 31. Sexta-feira começa já o horário eleitoral gratuito aí. Muita gente adora isso, né? A mulherada de casa adora a propaganda eleitoral. Mas é muito importante você participar, saber dos candidatos. É ruim mesmo, né? Muita gente não gosta, mas é bom participar. Você acredita com o tempo, né? Porque pelo que eu estudei, procurei saber, o Geraldo terá mais de 50% do horário, juntando os outros candidatos todos que vão participar. Ele está em quarto. Você acredita que com esse tempo de TV, essa coisa vai mudar? Olha, quem tem um tempo de TV tão grande, tão expressivo, lógico que leva uma vantagem, porque a eleição de presidente se decide na televisão. Não tem outro palanque, não tem um local mais apropriado para se discutir os temas nacionais, para se definir uma eleição de presidente da República num país tão grande, continental como o nosso, a não ser a televisão. A expectativa agora, dia 31, sexta-feira, inicia-se o horário eleitoral, tanto para presidente como para governador. A grande expectativa é a mensagem que os candidatos vão estar trazendo. E lógico, quem tem 10 segundos vai ser prejudicado em relação a quem tem 10 minutos. Né? Quem tem 10 minutos tem condição de apresentar as suas realizações. O governador Geraldo Alckmin governou o estado de São Paulo 14 anos, foi um parceiro da nossa região. Amanhã, inclusive, estará na cidade de Mogi das Cruzes, à noite, num grande evento no Clube Náutico Mogiano. É uma pessoa que a gente tem assim um apreço. Eu não posso falar da pessoa do Geraldo Alckmin, porque sempre me recebeu bem, sempre me atendeu, sempre foi uma pessoa muito gentil comigo, esteve presente na cidade de Mogi das Cruzes por várias ocasiões, esteve presente aqui na região do Alto Tietê, andou por várias cidades aqui da nossa região.
é uma pessoa que a gente tem um apreço, que a gente tem um carinho grande, não é? Agora, ele está tendo dificuldade, você disse, né? E ele não sai ali dos 8%, 9%, talvez agora com o horário de televisão, com o apoio de vários partidos que ele está tendo, a aliança que ele conseguiu formar, isso vai ajudar muito, vai ajudar muito. Mas a grande mídia, por exemplo, a Globo, né, já mostrou que é mais geral do que, por exemplo, o Bolsonaro da vida, mas o Bolsonaro, tirando o Lula, ele fica em primeiro ali. Sim. Isso quer dizer que a internet está com mais força do que a... Sim, a gente sabe hoje do poder das redes sociais, né? O Bolsonaro está solidificado, muito provavelmente estará no segundo turno, a não ser que aconteça uma tragédia, algo assim, muito para mudar o panorama que nós estamos vendo aí. Agora a grande pergunta é essa, né? Quem disputaria o segundo turno com o Bolsonaro? O Alckmin tem chance. O Jair Bolsonaro é difícil ele sair do segundo turno mesmo, porque ele fala tanta bobagem e as pessoas ainda não... Ele não abaixa, sabe por quê? Porque as pessoas que votam no Bolsonaro, eu não estou aqui falando mal dele não, estou falando o que eu vejo, né, todos os dias. As pessoas que votam no Bolsonaro, não vai votar no Bolsonaro, ele pode fazer o que quiser daqui para frente que vai votar nele. Agora a diferença é quem vai acrescentar voto desses votos do Lula que está preso, que ele não vai vir candidato. Então, como o Lula ainda aparece pontuando, quando tira o Lula, né, ele vai defender lá o Jair Bolsonaro, o Danilo. Não pode esquecer ainda da grande quantidade de indecisos que existe. Verdade. E ainda o esforço dos candidatos para mudar aí os brancos e os nulos, quem tem intenção de votar branco e nulo. É verdade. As abstenções que chegaram aí nas eleições para o governo do estado que tivemos agora, esqueci aqui, acho que Piauí, se eu não me engano, tivemos mais de Tocantins, né? Tivemos mais de 50% de abstenções. Então, assim, é uma tendência para essa eleição agora, que seja um número muito alto de abstenções. E os candidatos, eles brigam também para evitar essa quantidade de abstenções, né, e para compor esse... Eu falo sempre aqui, se vocês ver, assim, olharem os outros programas que eu já gravei, tanto no Dialogando, no Bom Dia Ferraz, eu falo quem é que vai para o segundo turno. É Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin. Falo aqui sempre, o Dani está aqui, é prova. Eu falo sempre isso. Por mais que ele está em quarto lugar, eu acho que o Geraldo vai para o segundo turno. E aí, indo para o segundo turno, na minha opinião, não vou votar no Geraldo não, viu? Não estou agradando o pessoal do Geraldo não. É o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que no segundo turno o Geraldo Alckmin ganha do Jair Bolsonaro. Por conta dos partidos que, assim, o Bolsonaro tem uma vantagem que muita gente gosta dele. Mas quem não gosta do Jair não vai de jeito nenhum com ele para o segundo turno. Vai todo para quem tiver com ele. Na minha opinião, posso estar enganado, depois eu gostaria que você fizesse essa conjuntura aí também. Não, eu também acho que é possível esse quadro, né? O Geraldo tem aí um apoio grande, tem um espaço grande na televisão, a televisão é fundamental na eleição de presidente da República. Vamos ver a mensagem que ele vai trazer, vamos ver se ele vai comover. Você sabe que no Brasil essa peça de marketing, né? Os marqueteiros têm um papel fundamental nas eleições, né? A gente já viu muito marqueteiro eleger candidato a presidente da República. Então, vamos ver a mensagem, vamos aguardar, vamos acompanhar, mas é o fato novo da campanha. A campanha está muito xoxa, está muito desanimada, você não vê clima de campanha na rua, as pessoas muito desinteressadas, falta praticamente um mês para a eleição, muita gente não sabe em quem vai votar, vai deixar para a última hora, e é triste porque o país precisa realmente eleger um bom governo, né? Só um bom governo, um governo sério, um governo que traga segurança, um governo que inspira confiança, um governo que possa fazer o país voltar à normalidade, a receber investimentos, a combater esse desemprego que está aí. Nós precisamos de um governo com autoridade. Um país não pode, como eu disse aqui, viver nessa crise eternamente. O Brasil não merece isso. Nós temos potencial para sermos um país totalmente diferente do que está aí. Agora, a gente não pode se conformar de viver 5 anos falando de problema, 5 anos que você liga aí o noticiário para ver quem foi preso, mala de dinheiro, apartamento cheio de dinheiro, só corrupção, corrupção, corrupção. Todo dia você ouvindo isso, as pessoas vão desanimando da política. Só que nós sabemos que não existe outra maneira de melhorar o país a não ser pela política. Com o seu voto, sem o seu voto, se você anular, não votar, votar em branco, alguém vai ser eleito. Nós vamos que eles querem, né? Nós vamos ter presidente, vamos ter governador, vamos ter deputado, não vai mudar nada. Então eu acho que você, que está nos ouvindo, precisa participar. E eu falo que a gente aqui veste a camisa da região, defende, você disse uma coisa aí muito importante. Nós somos do Alto Tietê. Nós temos 10 cidades aqui com problemas na saúde, na segurança, precisa de investimento, precisa de obra, precisa de uma série de coisas. Você acha
que vai vir deputado lá de Presidente Prudente, a 500 quilômetros daqui, ou lá de Santos, da Baixada Santista, ou lá do Vale do Paraíba, ou lá do interior, ou mesmo esses da capital aí, que são artistas de televisão, você acha que eles vão vir vestir a camisa, vão defender os interesses da nossa região? Nós temos que votar em quem está perto da gente. Se o que está perto não fizer, o que está longe, muito menos fará. Menos. Verdade. Antes de terminar, uma parte aí para o Danilo, né? Eu queria perguntar, assim, o PR, o nome do Josué Gomes, né, que é do PR, filho do ex-vice-presidente José de Alencar, ele chegou a ser cogitado aí para compor a chapa de vice do Geraldo Alckmin, que acabou optando aí pela senadora Ana Amélia. Você acha que esse vice, no caso dessa eleição, né, se fala muito pouco em vice, sempre se falou, é histórico, se fala muito pouco em vice, mas nessa eleição, até pela presença do nosso presidente da República, em várias cidades, vários estados, o vice acabou tendo que assumir, o estado de São Paulo, por exemplo, que inclusive, né, o Márcio França, que também está na chapa com o PR. Qual você acha que é essa importância do vice e por que, na sua opinião, o PR não fez essa composição? Inclusive o Zé Alencar teve uma participação importantíssima na eleição do Lula. A primeira eleição que o Lula se elegeu aí presidente da República, a participação do Zé Alencar foi de fundamental importância, porque ele acabou quebrando, né, aquele gelo que existia, trouxe a classe empresarial mais próxima do PT na época. Então o Lula sabe o quanto foi importante ter um vice, um grande empresário, um dos maiores empresários da indústria têxtil do Brasil. O Zé Alencar era uma pessoa respeitada, um homem que sempre lutou contra essa exorbitante taxa de juro que prejudica o crescimento econômico do nosso país. O Zé Alencar teve um papel fundamental na eleição do Lula, na primeira eleição do Lula. Então veja como é importante, e por isso que o filho dele estava sendo cogitado, inclusive o próprio Bolsonaro cortejou, chegou a convidar, queria o apoio do PR, queria o Josué como seu vice também. Então o papel do vice é importante, porque a qualquer momento, como você bem citou, o Márcio França, que era vice do Geraldo Alckmin, hoje é o governador de São Paulo. Então, o vice tem um papel importante, e ele é o primeiro sucessor, né, do presidente e do governador, no caso. Então, a gente também precisa avaliar um pouco a chapa. Mas o vice, infelizmente, né, ele fica em segundo plano, ele quase não aparece, quase não é divulgado, mas ele tem, sem dúvida nenhuma, um papel fundamental, e sempre teve, né? E quando assume, então, aí que a gente vê o quanto o vice é importante. É verdade. O vice que assumiu o Brasil aí, ele sai louco. Tudo bem, vamos lá, gente. Estamos terminando o programa de hoje, né, no Dialogando com Lideranças, mas não saia daí. Daqui a 5 minutinhos no máximo tem Sertanejo Universitário aqui com Eric Fernandes. Nós vamos colocar alguns comerciais aí para me se despedir aqui, né, do deputado. E daqui a 5 minutos a gente volta para poder encerrar aí com música sertaneja, tá bom? Deputado, suas considerações finais. Bom, eu agradeço, né, a oportunidade de estar falando um pouco aqui com vocês. Fui muito bem recebido aqui, né? Já estou me sentindo em casa, viu, Jorge? Espero voltar aqui mais vezes, espero receber outros convites para a gente falar um pouco, né, da atuação lá de parlamentar. As pessoas não frequentam a Assembleia Legislativa, muito pouca gente tem a oportunidade de estar lá no nosso gabinete, de participar das votações da Assembleia. A correria é muito grande, a rotina de todo mundo é muito complicada, mas é uma oportunidade que eu agradeço. Deixo aqui o meu grande abraço, o carinho, o respeito e a consideração com toda a população, né, da cidade de Ferraz de Vasconcelos e de toda essa região, que é uma região muito importante. Nós temos hoje esse compromisso, estamos percorrendo, né, a cidade de Ferraz, de Poá, de Itaquá, de Arujá, de Suzano. Quer dizer, eu hoje não sou só e não me limito a ser um representante da cidade de Mogi das Cruzes. Hoje eu tenho esse grande desafio. Para mim é um privilégio defender uma população tão grande e tão importante do estado de São Paulo, que é a região aqui que eu defendo e represento na Assembleia do Alto Tietê, e dizer que eu estou lá à disposição. Meu gabinete lá na Assembleia Legislativa, o gabinete 1102, 1102, está à disposição, de portas abertas para todos vocês
queiram encaminhar as reivindicações, as suas lutas, nós vamos ser parceiros, nós vamos caminhar junto, nós vamos tentar ajudar e colaborar. Isso tem sido o meu trabalho, tem sido o meu papel. Quem me conhece sabe disso, quem já esteve no meu gabinete sabe que eu procuro atender a todos e atendo da melhor maneira possível. Então, acreditar num futuro melhor, acreditar em dias melhores, trabalhar, colaborar, acho que todo mundo tem condição de ajudar o Brasil nesse momento crítico que nós estamos vivendo. Nós amamos esse país, nós acreditamos no país, queremos o melhor para o Brasil e não vamos desistir nunca, não é? Se nós não podemos mudar o país, nós podemos começar a mudança pela cidade onde a gente mora, pela região onde a gente vive, não é? Então vamos construir um futuro melhor, vamos trabalhar com seriedade, com honestidade. Todo mundo tem um passado, analise o passado dos candidatos, veja a ficha corrida dos candidatos. Não vamos continuar votando em gente que está condenada, cheia de processos, cheia de problemas, envolvidas em corrupção. Eu acho que é assim que a gente muda o país, né? Com gente séria, com gente honesta, com gente dedicada. E nós temos boas pessoas na política. Política, como em toda atividade, tem gente boa, tem gente ruim. A gente tem que saber separar o joio do trigo e fazer aí uma escolha que seja consciente, e eu sempre vou bater nessa tecla. Vamos defender a nossa região, vamos vestir a camisa da região, vamos lutar pelas nossas cidades. Nós vivemos aqui e temos o compromisso não só com a cidade de Ferraz, mas com a região do Alto Tietê. Danilo? É isso aí. Só avisando o pessoal, né, explicando o pessoal, que não dá tempo da gente responder todas as perguntas. Eu tô vendo que a Camara tá meio chateada, mas muita gente perguntando. Muita gente. Eu gostaria de pedir até ao deputado, por gentileza, se pudesse pedir assessoria que respondesse algumas perguntas, alguns comentários, né? E aí assim o pessoal não fica tão triste com a gente. Tá bom. Pessoal de casa, mais uma vez, obrigado, né? Não acabou dialogando, nós vamos dar um break de 5 minutos, tem alguns comerciais, é bom você saber quais são os nossos patrocinadores, as pessoas que ajudam. A gente está de pé, né? Porque eu costumo dizer que a gente não tem apoio de governo, não, é difícil trabalhar em parcial que a gente trabalha, as prefeituras hoje estão quebradas, a gente nem oficial, a gente consegue verba nenhuma, oficial de prefeitura nenhuma. Então a gente depende muito aí do apoio dos comerciantes, dos empresários, das pessoas que são candidatos esse ano, que a gente tem uma agência, a gente cria campanhas publicitárias de qualidade, muita gente fazendo aí com a gente. Então você aí que é candidato, você que tem um comércio, que você quer divulgar, ajude, porque você divulgando, você vai ter uma mídia assim, imparcial, falando a verdade e ouvindo todo mundo. Então é por isso que nós estamos de pé hoje, porque fui criado pelo Zé do Alho, meu paizinho, eu tô com vontade de chorar porque ele tá dodói, tá no hospital. Mas eu tenho certeza que Deus, ele tá com a mão dele lá, né, cuidando dele naquele lugar. A gente não fica divulgando muito. E eu não vou ficar falando meu pai, senão eu vou acabar chorando aqui. Mas ele não está muito bom, né? Não está muito bem de saúde, tá? Eu quero que vocês aí de casa que puder orar por ele, né? Interceder, porque ele não está legal. E todo mundo. Suas áreas de atuação e acesso a um atendimento de qualidade com conforto e conveniência. Aqui você também encontra tudo o que seu sorriso precisa em um só lugar, inclusive seus exames complementares, que essa é a garantia de quem tem mais de 20 anos de experiência. Deixe seu sorriso com a gente. Venha nos visitar aqui na Sorridentes, unidade Ferraz de Vasconcelos, Rua Otávio Rodrigues Barbosa, número 166, Centro, na Rua do Supermercado Verã. Sorridentes, simples como sorrir. Maior salão de beleza da região, sob o comando de Neia Gomes, oferece um serviço completo e de beleza com preços acessíveis. Planejado em um espaço de 270 metros quadrados, na Vila Andréa, em Ferraz de Vasconcelos. O ambiente foi projetado pensando no bem-estar de suas clientes e no seu bolso. São mais de 15 profissionais, entre cabeleireiros, manicures, podólogos, esteticistas, massagistas, maquiadoras, depiladores e muito mais.
O Estúdio da Beleza Neia Coifer, há mais de 18 anos no mercado, traz um conceito diferenciado. Oferece serviço de micropigmentação de sobrancelhas, fio a fio e realista. Colocação de cílios, unha de gel e de fibra. Massagens, drenagens e redução de medidas. Fotodepilação a laser. Colocação de prótese capilar, masculina, com implante não cirúrgico. Cabelos em geral e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Estamos situados na Estrada dos Bandeirantes, 1642, na Vila Andréa, em Ferraz de Vasconcelos. Telefone 4678-2587, 4678-2587. Estúdio da Beleza Neia Coifer. Você sempre bela. Sorridentes, odontologia de qualidade e confiança. A Sorridentes faz sorrisos para você celebrar, conquistar, curtir.